Olá, amigo e amiga, que bom que você está de volta aqui na nossa sessão de número 4. Como vocês perceberam, nós gastamos bastante tempo em olhando alguns aspectos dessa nova vida em Cristo, dos quais pertencem à Palavra de Deus e é uma realidade para mim e para você. O que nós gostaríamos de notar agora é um pouco mais pessoal, um pouco mais íntimo. Vamos começar a entrar nas questões que realmente envolvem como experimentar esta nova vida, como trocar de vida com o Senhor, como fazer essa troca, como fazer realmente com que você venha a usufruir do que você tem na pessoa de Jesus Cristo. E o que nós iremos abordar é a jornada à cruz. Conversamos um pouco nas várias sessões sobre a co-crucificação do crente. E eu queria começar aqui falando um pouco sobre este assunto de uma maneira que talvez você não tenha escutado a respeito dele. Talvez você ache estranho ouvir sobre ele. Talvez você nunca nem ouviu falar que o cristão foi co-crucificado com Jesus. Então, uma das resistências que eu quero apontar para vocês aqui, um dos obstáculos relacionados a aceitar esse ensino e até compreendê-lo e abraçá-lo, é que talvez você nunca tenha ouvido falar. Você nunca ouviu falar de que um cristão deveria fazer uma jornada à cruz, de um cristão deveria abraçar a sua co-crucificação com Jesus Cristo ou até mesmo entendê-la, certo? Talvez você tenha ouvido, mas tenha resistido em acreditar. Eu não sei, não parece que isso aí é uma relativa verdade, se realmente está contido nas Escrituras. Ou talvez você tenha ouvido, você tenha entendido, e você tenha se decidido, o preço é muito alto para eu pagar. Mas eu quero dizer uma coisa a você muito importante. Há algo do qual você vai ter que lidar em relação à sua posição e à sua condição. Nossa posição é a nossa realidade. Você é uma nova criação em Jesus Cristo. A obra do Calvário foi completa. Ela foi eficaz. Ela realmente concedeu você uma nova vida, uma nova identidade e uma nova realidade. Mas para que você possa usufruir, você tem que entender que a sua condição talvez não esteja onde sua posição já é uma realidade. A sua posição é o seu estado, onde você está agora, como você está vivendo, como é que você está experimentando essa nova vida, se é que você está. A sua condição, ela deve se alinhar à sua posição. Em Cristo, você já possui tudo que você precisa. Em Cristo, você já tem acesso a tudo que você necessita. Mas talvez a sua condição, nesse momento, é de uma pessoa que vive de maneira pobre. Então, o que eu queria chamar você é você perceber quem você de fato é em Jesus Cristo e tomar a decisão de sair da sua condição e ir para a sua posição e tornar a sua condição igual à sua posição. Eu sei que eu fiz um trocadilho aí de palavras que talvez você está pensando, ele está brincando muito com essas palavras. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A jornada à cruz, ela é única e individual, mas ela sempre incluirá quebrantamento. Não há como você entender e se apossar da sua crucificação, a não ser que você venha realmente sentir a cruz de Cristo na sua vida. E assim como foi na vida de Cristo, que ele teve que ser quebrantado, não porque era necessário, mas por deixar um modelo de quebrantamento, do qual deveríamos seguir para irmos até a sua cruz e ali crucificarmos o nosso velho eu, é necessário você e eu também sermos quebrantados. Então vamos dar uma olhada aqui, também em relação ao que o quebrantamento é. Qual é o propósito do quebrantamento? O quebrantamento, ele usa o sofrimento como propósito para levar você ao quebrantamento. E o propósito de sofrimento para o quebrantamento é para revelar à nossa carne quais são as características que nós estamos tentando depender e viver delas. E também para chegarmos ao final das nossas forças e só assim estaremos dispostos a deixar Cristo viver em e através de nós. Então, o quebrantamento é necessário. E o quebrantamento, ele só é eficaz quando é acompanhado de sofrimento. É ali onde você vai realmente experimentar a cruz de Cristo. E pode, então, perceber que depois da cruz, há a ressurreição.
para uma nova vida. Eu queria compartilhar com vocês um exemplo pessoal. Em 2003 eu tive apendicite, uma crise terrível de apendicite me acometeu, eu fui levado para o hospital de emergência e saí de lá, com um corte no meu abdômen, do lado direito, de mais ou menos 3 dedos. E eu quero dizer uma coisa a vocês, depois que eu saí do procedimento cirúrgico, eu não percebi nada diferente em mim, a não ser a dor que veio daquele corte. E para que eu pudesse ser cirurgiado, eu tive que ser submetido, entregue àqueles médicos e dar a eles consentimento na mesa cirúrgica de fazerem o que seria necessário para que pudessem salvar a minha vida. Não sei o quanto você sabe sobre a apendicite, mas o apêndice é algo que quando rompe, pode causar infecção generalizada e levar você a falecer. Tanto é que depois de 1 mês de cirurgiado, eu estava aqui no Itaú, na agência Itaú, aqui perto de onde trabalho, na igreja, e lá tinha um rapaz que eu costumava conversar, que ficava no estacionamento. E eu vi que tinha sido substituído por um outro. Perguntei se ele estava de férias e o rapaz que estava substituído falou para mim, não, ele teve apendicite, foi levado para o hospital e morreu. Então eu tive que passar pelo processo de sofrimento para que eu pudesse passar para o processo de cura. Aquele rapaz, ele demorou muito aí. Talvez ele pensou que ele poderia tolerar, aguentar a dor que estava sentindo. Como eu sou muito mole, eu corri para o hospital. Então é isso que Deus quer que você faça com o processo de aquebrantamento. Ele quer que você entenda qual é a característica da carne que você está dependendo e Ele quer exaurir você das suas forças para levar você a estar disposto de viver em e através de Cristo Jesus. Agora, o processo do quebrantamento tem uma base bíblica e tem uma correlação com o sofrimento de Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas passagens. Nós não iremos ler todas, mas eu gostaria de ler pelo menos algumas delas. Eu vou começar ali pelo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E 2 Coríntios 4, versículos 7 a 12, nos diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Você é barro, eu sou barro. Esse corpo é barro. E foi propositalmente que Deus nos deixa aqui na terra para que possamos não depender de nós mesmos, mas para que possamos depender daquele poder que excede e provém de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Observem aqui o processo de você revelar a vida de Jesus, é o morrer também da crucificação de Jesus Cristo. No versículo 11 ele continua, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. É necessário o sofrimento para que eu venha experimentar a grandeza da vida de Jesus. Versículo 12 e último, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Aqui está sintetizado o processo do qual estamos conversando aqui, da vida cristã, que é Jesus vivendo e expressando a sua vida em você e através de você. Paulo fala aqui que o sofrimento é simplesmente o caminho para experimentar a morte para o eu e a vida para Jesus. E também sermos um canal de vida para as outras pessoas. Mas há também uma correlação entre o nosso sofrimento e o sofrimento de Jesus. E ele é achado em Filipenses 2, versículos 5 a 13. Nós não vamos ler esse daí, mas eu gostaria de ler para vocês Filipenses 3:10. E Filipenses 3:10 nos diz o seguinte, Filipenses 3:10
quero conhecer Cristo, e aqui é Paulo falando, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. É interessante porque nós desejamos clamar várias promessas de Deus na palavra. Desejamos clamar promessas de vitória sobre a doença, de vitória sobre a falta de dinheiro, de vitória sobre problemas relacionais. Nós raramente queremos clamar a promessa que Paulo fala aqui, que podemos experimentar a ressurreição da vida de Jesus. Agora, se apenas também nos entregarmos ao processo de quebrantamento através do sofrimento da morte para o eu que Cristo modelou para mim e para você. Agora vamos aqui olhar este processo do qual envolve várias renúncias. E a gente vai fazer aqui agora um paralelo aqui com este gráfico que reflete a sua vida e a minha vida. Percebam que Jesus foi esvaziado, né? Diz lá que ele não considerou ser igual a Deus, algo que se apegasse, mas esvaziou a si mesmo, certo? Ele foi humilhado, ele não se defendeu, ele foi rejeitado pelo próprio povo e também pelos da sua casa. Ele foi enfraquecido, nem a sua própria cruz ele conseguia carregar e teve que alguém pedir para carregar para ele. Ele renunciou possessões. Segundo me consta, Jesus Cristo não teve nenhum cavalo, não um burrinho, nem um camelo em seu nome, nem sequer um terreno ou qualquer tipo de casa. Por sinal, quando ele faleceu, não vi ninguém ali carregando uma carruagem ou uma charrete com os seus pertences. Jesus Cristo simplesmente renunciou suas possessões. Ele foi odiado por várias pessoas, envergonhado publicamente, renunciou seus direitos de estar certo e revidar, mesmo quando provocado. E esse é o processo de renúncia do qual Jesus modelou para mim e para você. Culminou em sua crucificação. Observem que todo esse processo de sofrimento culminou na crucificação de Cristo. E assim ele o fez para expressar a você, mostrar a você como nós podemos experimentar a vida nele através do processo do quebrantamento para a crucificação do nosso eu. Vamos dar uma olhada aqui, certo? Você já se esvaziou de todo o controle? O que você está controlando na sua vida agora ou tentando controlar? Você está tentando controlar o fato de você estar desempregado e ter um emprego? Você está tentando controlar o fato que talvez as pessoas não lhe respeitem? Você quer mais respeito delas? Você está tentando controlar o destino da sua vida, com quem você vai casar, com quem você vai construir uma família, como você vai determinar as coisas de agora para frente. Você é uma pessoa que está completamente em controle sobre tudo na sua vida. Você já se esvaziou de todo o controle. Jesus Cristo se esvaziou. Perceba que Jesus, sendo Deus, ele veio em forma de bebê. Ele teve que abrir mão, renunciar os seus direitos de Deus para poder ser cuidado por dois pais, dos quais eram pais de primeira viagem, não sabiam metade do que estavam fazendo. Mas ele confiou no cuidado do seu Pai Celestial. Vamos continuar aqui. Com relação ao orgulho, você tem renunciado ao orgulho de estar certo, ao orgulho de não ser humilhado por nenhuma pessoa? Você talvez já tenha ido a uma loja e lá você foi maltratado e você ficou furioso com isso, porque a pessoa lhe humilhou na frente de várias pessoas e aí você gritou de volta, você chamou o gerente para reclamar, você fez todo aquele bafafá, certo? Mas e Jesus? Você vê ele tentando fazer isso quando foi humilhado? Tentou demonstrar àqueles que lhe humilhavam quem realmente ele era, que ele era mais poderoso, superior a eles? Não. Ele colocou a sua humilhação nas mãos do seu Pai Celestial. Vamos prosseguir aqui. E a sua popularidade? Você tem renunciado a ela? O fato de ser gostado por pessoas, querido por pessoas, quando você chega em ambientes, as pessoas não lhe notam, isso lhe perturba. Será que isso aí tem feito você uma pessoa triste, cabisbaixa? É interessante.
Jesus Cristo não era uma pessoa popular. Pelo contrário, ele se tornou uma pessoa bem popular. E nem assim ele se defendeu. Quando as pessoas o atacavam, mal compreendiam, falavam injúrias com relação à sua pessoa, lhe difamavam, ele não tentava se explicar ou criticar os seus críticos ou até apontar os erros piores que seus críticos tinham. Ele simplesmente depositava a sua honra nas mãos do seu Pai. Você tem aberto mão da sua popularidade. E com relação à sua aceitação? Você tem dificuldade de ser aceito? Você sofreu, talvez, problemas quando criança, seus pais o rejeitaram, talvez você foi abandonado por eles, você é um filho adotivo, talvez você sofreu várias rejeições com relacionamentos que você teve com o sexo oposto, talvez você simplesmente não tem sorte, né, com relacionamentos, porque você sempre é rejeitado. E aí, você já renunciou a ser aceito? Jesus Cristo foi rejeitado pelos da sua casa, foram os últimos a crerem que ele era realmente que dizia ser, que era o Messias. Ele abriu mão de ser aceito pelo seu povo, os judeus, para aqueles que ele veio ensinar, veio estabelecer o reino milenar, ele veio fazer tudo isso e eles o rejeitaram. A palavra de Deus nos diz isso de maneira muito óbvia, muito clara, mas nem por isso ele se tornou absolutamente chateado com essas coisas e enfurecido com ela. Ele simplesmente sabia por quem ele era aceito, pelo seu Pai Celestial. E a sua força? Você já renunciou à sua força? Você é uma pessoa que se gaba, que é uma pessoa muito forte, que tem um nível de energia muito elevado, que você aguenta todas as coisas, todos os intempéries da vida, e que você não se abala por coisas pequenas, que as pessoas geralmente procuram você porque você é um porto seguro. Você já renunciou? Isso aí? Jesus foi enfraquecido. Ele foi açoitado, ele foi despido, ele foi feito andar com uma cruz que era muito mais pesada do que ele conseguia carregar. Ele foi enfraquecido. Ele foi encontrado uma pessoa praticamente, absolutamente fraca. Pessoas o insultavam na rua enquanto ele carregava aquela cruz, cuspiam nele, jogavam terra nele, pedra nele, xingavam ele de tudo que era nome. Ele foi enfraquecido interiormente e fisicamente. Mas ele renunciou a esse enfraquecimento, porque ele confiava no poder do seu Pai. De julgar aqueles que estavam enfraquecendo, que julgar aqueles que estavam lhe insultando, ele confiou em seu Pai e deixou que o quebrantamento fizesse a obra em sua vida. Uma outra coisa que Jesus abriu mão foi suas posses. E você? Tem renunciado às suas posses? Ou você tem feito delas o alvo maior da sua vida? O próximo carro, uma casa, não há nada intrinsecamente errado em você tê-las, mas será que essas coisas têm sido a sua fonte de vida? E se você hoje perdesse o seu emprego, condições de morar onde você mora, de andar de carro como você anda, ou até mesmo de andar, se você estivesse paraplégico aí numa cama, sem conseguir mover nada, como é que você reagiria? Será que você renunciou às suas posses? Posses de vigor físico, de saúde, posses materiais, né? Posses de educação. Algumas pessoas com quem eu converso se lamentam que não tiveram a oportunidade de serem tão educadas quanto outras pessoas. E aí? Você é menos vitorioso em Jesus porque você não teve essas oportunidades? Eu acredito que não. Jesus não cria dessa forma em relação a Ele mesmo. Em relação às pessoas lhe amarem, será que você vive perturbado com quantos likes você tem em fotos das quais você posta no Insta, que seu perfil não tem sido seguido por milhares de pessoas, que seus vídeos não têm tido visualizações como você gostaria? Será que essas coisas lhe perturbam ao ponto de fazer com que você se sinta não amado pelas pessoas? Será que porque você ainda não casou, você se sente não amado? Será que porque você ainda não tem uma família, não tem filhos, não conseguiu ainda, apesar de estar já casado ou casada,
Você não conseguiu ainda gerar filhos, você é menos do que os outros, você é metade humano, metade homem, metade mulher. É interessante, porque Jesus abriu mão dessas coisas. Ele renunciou ao amor das pessoas, o amor de ser como elas. Ele foi odiado por várias pessoas, ao ponto de elas mesmas escolherem libertar um dos piores indivíduos que havia na época e assim decidindo o crucificá-lo. Esse era o tamanho do ódio das pessoas. E com relação à vergonha, você tem renunciado a ser respeitado? Ou você é daquele tipo de pai que grita com o seu filho, me respeite, eu exijo de você? Ou você é o marido que bate a porta irritado, porque sua mulher está talvez desafiando o que você está falando? Ou talvez você é aquele empregado que resiste a ser liderado pelos seus líderes, pelos seus gerentes, pelo dono da empresa. Você tem sempre dificuldade com pessoas ao seu redor, você sempre se sente desrespeitado, você é aquela pessoa simplesmente supersensível. Você já renunciou a isso? Jesus foi envergonhado, absolutamente despido de tudo, envergonhado, desrespeitado, ninguém levava em consideração a ele como alguém de grande importância ou de qualquer importância. Nem por isso o perturbou. Ele continuou saudável, vivendo, sabendo do seu real valor diante do seu Pai Celestial. E por último, você já renunciou ao seu direito de estar certo? Seu direito de vingança? Muitas pessoas vivem em argumentos sem fim com seus cônjuges porque querem estar sempre certos. E aí? Você valoriza mais o relacionamento ou está certo? Você valoriza mais as pessoas ou você está sempre certo? Você já renunciou ao seu direito de estar certo? Você já renunciou ao seu direito de vingança? Talvez pessoas fizeram coisas horríveis a você. E eu quero dizer a você que isso parte o coração de Deus, que elas fizeram isso a você. Mas será que vai ser gerado qualquer tipo de vida, satisfação ou paz no seu interior se você se vingar delas? Você já abriu mão da vingança? Jesus foi crucificado. Você viu ele retornando ou saindo daquela cruz para matar aqueles que o crucificaram? Ele simplesmente deixou a sua vingança nas mãos do seu Pai. As evidências do quebrantamento são notadas quando você gradativamente não reage mais na carne, quando os seguintes direitos seus são violados. Não reagem mais em autossuficiência para se agarrar a eles e reclamá-los de volta para você. Seu direito de ter possessões, seu direito de ser aceito, seu direito de ter circunstâncias agradáveis, seu direito de ter beleza ou força, seu direito de ser escutado, seu direito de evitar colher o que plantou, seu direito de ver resultados, seu direito de ter uma boa reputação, seu direito de ser bem-sucedido, de viver, de ter amigos, de revidar, de estar certo, de ser amados pelos outros. Se quando esses direitos são violados, você não reage carnalmente, tentando camá-los e segurá-los a você, ou na defensiva, ou no ataque, isso quer dizer que você está reagindo bem ao processo de quebrantamento. Deus está despindo e desconstruindo em você essa dependência em você e construindo em você o viver da sua nova criatura na vida de Jesus. Agora aqui vai uma avaliação pessoal para você, que você pode talvez até se perguntar, se quiser fazer um print dessa tela, é muito importante, certo? Você pode se perguntar de vez em quando, eu abro mão de todos os meus direitos? Ou eu ainda estou agarrado a alguns? Eu estou disposto a entregar o controle do qual eu acho que tenho, porque muitas vezes a gente acha que tem, mas não tem nenhum controle. Eu não creio, nem vivo baseado nos sentimentos e padrões de vida antigos, mas vivo pela fé. Você vive pela fé ou você vive pelos seus sentimentos, seus padrões antigos?
Sou obediente, motivado pelo amor e não porque preciso ser. Você obedece a Deus porque você deseja obedecer a Deus, ou você obedece a Deus por medo de um castigo, ou por algo que você vai ganhar em troca. Ou você pode se avaliar também. Eu não estou mais fazendo algo para Deus, mas estou ativamente deixando Cristo agir em mim e através de mim. Será que isso é uma realidade em você? Isso são perguntas de avaliação pessoal para você entender se você passou por esse processo de quebrantamento, você entendeu a sua jornada à cruz e você saiu agora do outro lado da cruz, ressurreto para uma nova vida. Aqui vai uma oração de sugestão para você. Se você chegou a um momento em sua vida onde você quer realmente entregar a sua vida a Jesus Cristo, a Deus, para Ele fazer esse processo de quebrantamento se iniciado na sua vida, aqui está uma oração que eu gostaria de sugerir para você. Você talvez fez uma oração no dia que apresentaram a Jesus Cristo como Salvador a você. E aquela salvação foi sincera da sua parte. Mas você não compreendia que também através daquele processo de salvação, Deus queria quebrantar você do seu eu, da sua dependência em você, da sua autossuficiência. Então eu gostaria de propor uma nova oração para você. Uma oração de compreensão do que é quebrantamento e uma oração onde você de fato decide e se compromete em abrir a sua vida e entregar a Deus para que Ele faça o que é necessário fazer com você, para quebrantar você e crucificar você em Jesus e fazer com que você entenda agora que você é uma nova criatura. Vamos dar uma lida aqui. Querido Pai, querido por ter me resgatado da vida em Adão e me colocado em Cristo Jesus. Eu confesso que tenho sido autossuficiente e a minha vida autocentrada tem sido um completo fracasso. Tenho me frustrado tentando viver a vida cristã com seus próprios recursos. Reconheço que tenho tentado suprir minhas necessidades através de pessoas, realizações e possessões. Neste momento, renuncio minha autossuficiência e entrego minha vida incondicionalmente em Tuas mãos. Eu abro mão de todos os meus direitos e expectativas e Te dou permissão para fazer de mim a pessoa que Tu queres que eu seja. Creio em Tua palavra quando diz que fui crucificado com Cristo, fui sepultado e ressuscitei com Ele para andar em novidade de vida. Eu declaro a vida ressurreta como a minha vida. Fui ressuscitado às regiões celestiais e agora me encontro assentado à direita do Pai. Eu escolho, como um ato da minha própria vontade, declarar que Cristo é minha vida, meu poder e minha identidade. Eu Te agradeço porque minha identificação com Cristo me torna totalmente aceito e por todas as minhas necessidades serem supridas por Cristo Jesus. Eu escolho crer nessas verdades, independente das minhas circunstâncias, e eu confio em Ti para tornar isso real em minha experiência no Teu tempo. Eu me sujeito totalmente a Cristo que habita em mim para ser obediente. Faça comigo o que quiser fazer. Glorifique e manifeste Teu Filho em minha vida. Amém. Se de fato isso é uma realidade para você, certo? E você agora está disposto a tomar esse compromisso com Jesus, eu sugiro a você de você embarcar numa das jornadas mais entusiasmantes e animadoras que você mais embarcou, porque do outro lado da cruz é a ressurreição.